Gostaria de saudar a você nesta terça-feira com a paz do Senhor Jesus. E como é terça-feira, nós daremos seguimento à leitura do livro de Salmos e nós já estamos no capítulo 22 e nós vamos ler por volta da metade destes salmos. Nós vamos encontrar duas partes deles que são futurísticas ou escatológica para o tempo de Davi e uma delas que ainda o é para nós. Portanto, nós vamos estar lendo do 1º ao 18 e Salmo 22 se lê da seguinte maneira: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda nos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Nós pararemos este salmo neste versículo 18. Um salmo cujo andamento, cujo tema central não é o Messias, mas sim a pessoa de Davi. Eu entendo e eu quero provar este meu entender que Davi, ele ao salmodiar, ao cantar, ao escrever as suas poesias, os seus lamentos, por que não dizer um salmo desse, você ouviu, eu ouvi, o lamento de alguém que às vezes não escuta a resposta de Deus, às vezes entende que Deus o desamparou, ao mesmo tempo ele volta e dizer: não, mas os meus pais, os que viveram antes de mim, eles confiaram e o Senhor não os abandonou, e ele começa a lembrar daquilo que Deus fez por ele também, e nesta luta, neste choro, ele escreve este salmo recontando a sua própria realidade de alma. No entanto, eu entendo que Davi, muitas vezes nos Salmos, ele é usado profeticamente, e é o que é claro neste salmo. Antes de entrar na profecia, eu gostaria de mencionar só uma coisa da vida de Davi, que me chamou a atenção nestes primeiros versículos, e está no versículo 7 e 8. Quando ele diz: todos os que vêm zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. E eu encontrei que esta palavra, apesar de parecer negativa, eu encontrei um valor positivo. Qual foi? É que as pessoas que
estavam perto de Davi, até mesmo os seus inimigos, que o seguiam de perto ou de longe, que acompanhavam a sua vida, que acompanhavam as suas guerras, que acompanhavam o seu reinado, as suas decisões. Foram essas pessoas que, neste momento de sofrimento, né, diz aí o texto, versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, ou seja, essas pessoas que estão vendo a Davi nesta posição de sofrimento, estão zombando dele. Que zombamento, que palavras. Confiou no Senhor que o livre. E por mais que estas palavras pareçam ásperas, feias, detratórias, no entanto, estas pessoas estão claramente dizendo: Davi tem um histórico de alguém que confiou em Deus. Nos seus altos e baixos, nas entradas das suas guerras, nas suas decisões mais importantes para o reino, ele confiou em Deus, que o livre. Aleluia! Então, por mais que pareça um desdém, que o livre. Aleluia! A verdade estava nos lábios daqueles que falavam contra Davi. Ele foi um homem que sempre confiou no Senhor. E este salmo, Davi faz a lembrança: meus pais confiaram nele no passado e não foram confundidos, ou seja, Deus foi fiel àqueles que confiaram no Senhor. E esta é a minha palavra de esperança para o meu coração neste dia, que em momentos de baixa, onde nós não vejamos solução, aleluia, que agora os ímpios, os que nos viram em momentos de bem, de grandeza, de alegria, de felicidade, e agora nos encontram num momento que não está tudo bem na nossa vida. Muitos deles podem estar dizendo, com palavras ou sem palavras: não confiou no Senhor? Não é crente? Aleluias! No entanto, eu quero estabelecer a minha fé neste dia, que o Senhor pode permitir a aprovação por um tempo. Ele pode permitir a tentação chegar a nós. Ele pode permitir estações diferentes na nossa vida. Que seja tudo para a glória do nome do Senhor. Nós somos chamados para servi-lo, aleluia. Ele não tem que dar flores e uma vida perfeita para nós, não. Nós vivemos neste mundo caliginoso, um mundo mau. Mas se pela permissão de Deus passarmos pelo vale, a Bíblia diz: Ele está conosco e Ele nos dará livramento. Podemos confiar neste Deus, porque Ele não nos deixará. Aleluia! E se este caminho, inclusive, for o de nos levar à sua presença, Ele estará conosco até o momento que este corpo abatido caia por terra e o Espírito, aleluia, entre pelos portões eternos, glória a Deus, para estar na presença de Deus para sempre. Então, a primeira lição, e a única neste sentido que eu deixo neste salmo, é que as pessoas sabiam que este homem confiava no Senhor, que os demais que estão ao nosso redor possam ver em nós, ouvir palavras em nós, mesmo que a gente corre o risco de, ao dizer um dia a coisa está mal, e eles vão jogar na nossa cara, como fizeram com Davi. Está mal por quê? Você não é crente? Não confia em Deus? Não, irmãos. Ser crente e não confiar em Deus não significa que a gente tem bola de cristal. Não significa que a gente domina tudo que Deus vai fazer. Não, pelo contrário. Deus disse: no mundo tereis aflições. Ele veio viver uma vida difícil. Ele passou o sofrimento. Nós vemos os demais apóstolos. Todos com eles aprendemos o que é ser crente. Agora, uma coisa é verdade: todos puderam confiar no Senhor, que foi fiel a eles até o fim. E eu termino essa meditação com a colocação escatológica, primeira que é a que nós lemos. Eu entendo que desde o versículo 16, o contexto do 16 ao 18, Davi foi usado profeticamente. Veja, ele falava num contexto pessoal seu. Mas, de repente, não é um salmo, não são dois, são alguns salmos que nós vemos que, em suas palavras, ele começa a falar realidades que serão singulares, especiais para o Messias, para Jesus, quando ele haveria de vir como menino, crescer, viver o seu ministério e se entregar numa cruz, como é o texto que nós acabamos de ver.
E eu fiquei tão feliz de escutar este texto e provar nas Escrituras que eu não estava errada de dizer que Davi estava sendo usado profeticamente. Portanto, ele foi um profeta de Deus. Ele não foi um profeta no sentido de ser tão somente conhecido no ministério profético. Ele era um rei. O trabalho que Deus propôs para Davi foi ser rei sobre Israel. E um rei especial, porque do reinado da raiz de Davi haveria de vir o Senhor Jesus Cristo. No entanto, nós vemos na prática que o Senhor usou muitas vezes em profecia. O que eu achei lindo foi ver esta palavra no cumprimento em Mateus capítulo 27 e versículo 35. Escute, por favor. A Bíblia diz assim: e havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E quando eu fui na concordância olhar e procurar que profeta houvera dito as mesmas palavras que Davi usou, porque olha aqui, ele disse na sua palavra profética: repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Eu acabei de ler o versículo 18 que Davi escreveu. Então você veja que no texto do cumprimento do Messias, lá no momento que ele estava sendo crucificado, isso mesmo aconteceu. Ele diz: repartiram os vestidos, lançaram sortes, para que se cumprisse o que foi dito, agora veja, pelo profeta. E quando eu busquei na concordância, eu não achei outro profeta que falou estas palavras. Portanto, as Escrituras estão dizendo, confirmando de que Davi foi usado como profeta para falar a verdade, que com certeza lhe estava encoberta no tempo dele para o entendimento, mas no futuro as pessoas puderam entender que ali se estava cumprindo. João capítulo 6 é a mesma referência de uma mesma história, momento histórico da crucificação de Jesus, mas nós vamos ver no versículo 24, disseram, pois, uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram entre si os seus vestidos e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Então, para cumprir a escritura que diz, esta escritura foi tirada dos Salmos, mas no texto de Mateus faz a referência mostrando de que Davi verdadeiramente estava sendo usado profeticamente para falar sobre a realidade do Messias. E eu diria que desde o versículo 16 até o versículo 18 seria o texto que eu acho que ali foi esta intrusão do Espírito, pelas palavras de Davi, de deixar uma mensagem profética sobre o sofrimento do Messias. No 16 ele diz, traspassaram-me as mãos e os pés. Foi uma realidade que Jesus viveu. No versículo 17, ainda que este texto literal não se repita no Novo Testamento, o texto profético aí diz, poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Você sabe que na cruz ele ficou desnudo imparcialmente, não é? A lança foi passada na sua costela, ou seja, aquelas pessoas viam os ossos, as pernas, não é? Os braços, a área da costela da pessoa que estava ali crucificada. Todos os seus ossos estavam expostos, eles podiam ver. Então eu vejo desde o versículo 16 até o versículo 18, uma linda profecia, aleluia, revelando a figura do Messias, quando ele estaria pendurado no madeiro, sofrendo pelos nossos pecados. Que Deus abençoe a você neste dia, que nós possamos continuar e seguir fiéis, meditando, aprendendo e nos alegrando na meditação da palavra de Deus. Tenham um feliz dia em nome de Jesus. Amém.